Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando se cuida de um dependente, desintoxicando seu organismo e mantendo-o afastado do álcool e das drogas durante muitos anos, todas as células antigas que haviam ficado quimicamente dependentes se acabarão, mas sua memória permanecerá, e se lhe dermos uma chance, ela o levará de volta às substâncias que provocaram a dependência. Um cardiologista colombiano, meu amigo, deixou de fumar há 15 anos. Nesta primavera, foi visitar sua terra natal e resolveu ir ao cinema, um acontecimento raro em sua vida. Ele é um homem muito ocupado, mais do que os cardiologistas em geral, e nem se lembrava mais do último filme a que tinha assistido. Havia um intervalo na sessão, e ao chegar à sala de espera, ele sentiu uma vontade incontrolável de fumar. Sabe, passei a adolescência em Bogotá, contou-me depois, e costumávamos fumar nos intervalos dos filmes. Eu voltei ao mesmo cenário e a necessidade de fumar foi imediata. Achei-me diante da máquina automática de cigarros, procurando moedas no bolso. Só consegui me controlar repetindo: "Isso é uma loucura, você é um cardiologista." Foi o único modo de resistir. Mesmo assim, saí correndo do cinema e até hoje fico imaginando como o filme acabou. O que torna o vício tão assustador é que os receptores do cérebro estão sempre dispostos a cooperar com as instruções da mente. Lembre-se de sua reação de tensão ao ouvir o motor de um carro às suas costas, quando então a adrenalina é infiltrada em seu sangue. Sabemos que parte da reação geral é o estômago e os intestinos interromperem o processo de digestão, mas, como a reação do estresse é temporária, essa é uma atividade correta do organismo e acontece automaticamente. Porém, se você prefere viver em um ambiente que cria estresse constante, chegará um momento em que seu organismo vai querer voltar a digerir os alimentos. Surgirá, então, um conflito profundo, porque a reação ao estresse será de dizer não ao estômago, enquanto outra parte do cérebro, o hipotálamo provavelmente, dirá sim. A desordem resultante criará contrações no estômago e cólicas nos intestinos. Esses órgãos começam a perder seu ritmo natural e, se você não lhes der chance de recuperá-lo, acabarão se transformando em vítimas de memória errônea, tão certamente quanto alguém contrai um vício. O estômago vai começar a produzir suco gástrico nas horas erradas. O cólon entrará em espasmos e a suave articulação do sistema gastrointestinal entrará em colapso. Disso resultam as úlceras e a irritação permanente do cólon, que afetam tanta gente sob tensão. No caso de um dependente, uma das reações bloqueadas pela droga é a capacidade de pensar racionalmente e perceber as coisas com nitidez. Enquanto seus receptores estão cheios, o viciado sente-se eufórico e sua percepção fica suavemente embotada, uma condição que pode ser agradável a curto prazo, mas devastadora se continuar por longo tempo. Sem a clara percepção das coisas, o cérebro não pode emitir as instruções básicas para pensar, comer, trabalhar, relacionar-se com outras pessoas e tudo o mais. Todas as atividades da vida exigem pensamento claro e ele precisa de grande quantidade de neurotransmissores diferentes.
mas o viciado restringe-se apenas a alguns e prende-se a eles desesperadamente. Do mesmo modo, uma explicação estritamente física para o câncer também não é convincente. Ela precisa estar ligada a alguma distorção mais abstrata. Talvez possa ocorrer uma memória distorcida ao nível celular. Digamos que um médico mande um paciente submeter-se a um exame de raio-x e descubra um tumor maligno. Um ano depois, o mesmo tumor aparecerá em outra chapa. O médico não pode se referir a ele com precisão como o mesmo câncer, porque as células que viu um ano antes foram inteiramente substituídas. O que ele está vendo de fato é o resultado de uma memória que persistiu, reencarnando uma, duas e mais vezes em novo tumor. O câncer não é tanto uma célula louca e transviada como a planta básica distorcida dessa célula, um conjunto de instruções errôneas que transformam o comportamento celular normal numa mania suicida de câncer. Quando temos sorte, o organismo enfrenta essa situação em nível primário. O DNA percebe qualquer desvio da memória, inclusive tumores incipientes, e os elimina rapidamente. Sendo assim, não sabemos como apagar as memórias cancerosas no plano celular, porque não podemos penetrar na parede da célula e, abre aspas, falar, fecha aspas, com o DNA. No entanto, já se sabe que esse passo importante é dado quando o sistema imunológico segrega certos agentes contra o câncer, chamados interleucinas, uma classe de proteínas que se assemelha aos hormônios. Nossas células imunológicas produzem interleucinas em muitas situações. Cortes, arranhões, infecções, ferimentos nos tecidos internos e alergias são capazes de provocá-las. O nome interleucinas foi escolhido porque os pesquisadores primeiro descobriram que essas substâncias químicas enviam sinais entre leucócitos, ou células brancas do sangue. Como surgem naturalmente, as interleucinas existem em quantidades mínimas. Portanto, ficam proibitivamente dispendiosas se forem imitadas em escala comercial. Apesar desse obstáculo, os pesquisadores extraíram recentemente grande quantidade de interleucina 2 e fizeram transfusões em 450 pacientes em estado avançado de câncer de pele e do fígado. O custo atual de uma série simples de tratamento chega a $80 mil. Com essa terapia, entre 5% e 10% dos pacientes tiveram rápida regressão de seus tumores, mas sofreram sérios efeitos colaterais que chegaram a matar alguns deles. A questão de que a interleucina 2 pode influenciar o resto do corpo a longo prazo continua sem resposta. Apesar dos recuos, as interleucinas estão chegando ao ponto de serem transformadas na nova promessa de cura do câncer, como o interferon, uma substância química bem próxima dela, que foi a esperança de cura nos anos 70. Grupos de engenheiros geneticistas já estão competindo nos cálculos de fabricação dessa substância em escala comercial. Com desapontamento, percebe-se que nasce mais uma falsa esperança. Por que a promessa nunca é cumprida? A medicina conhece centenas de fatos sobre as interleucinas, como o seguinte, abre aspas, as cadeias alfa e beta da interleucina 1 são apenas 26% homólogas no nível aminoácido de seus genes, fecha aspas. Ou seja, ambas se prendem aos receptores, abre aspas, com grande afinidade no raio molar de 10 elevado a menos 10, fecha aspas. Quando compreendemos tal jargão, esses fatos não são insignificantes, mas, literalmente, eles não declaram nada sobre a inteligência das interleucinas, que é o ponto mais importante. Se as interleucinas sabem quando e onde devem lutar contra o câncer,
Não são suas moléculas que devem nos interessar, mas algo invisível, a capacidade das células em reconhecer que a memória cancerosa está presente e precisa ser erradicada. Isso não pode ser injetado no corpo. A guerra do organismo contra o câncer é uma briga de inteligência contra inteligência. As manifestações físicas, interferon, interleucina, hormônios, peptídeos, etc., podem ser consideradas como armas, se assim o desejarmos, mas primeiro é necessário um bom alvo. No sentido mais profundo, é por isso que não tenho fé no enfoque de um, abre aspas, projétil mágico, fecha aspas. A penicilina foi um tiro certo, porque não era necessário que o alvo desejado fosse tão preciso, uma vez que o antibiótico entra na corrente sanguínea, ataca automaticamente as paredes celulares da bactéria e as destrói. Da mesma forma, a quimioterapia primitiva contra o câncer era uma bala grosseira, semelhante à batalha química da Primeira Guerra Mundial. De fato, as drogas mais tóxicas usadas contra o câncer eram chamadas agentes alquilantes, criados com mostarda de nitrogênio, o infame gás de mostarda que tanto aterrorizou os soldados naquela guerra. Tipos mais recentes de quimioterapia, como os vários hormônios das suprarrenais e o estrógeno, derivados do próprio corpo, tinham um alvo menos aproximado. Mas agora vemos que esse avanço, na realidade, pode ser o último suspiro da teoria de um projétil mágico. Em determinado ponto, as substâncias químicas que se quer usar são tão precisas que sua ação só é eficiente dentro de limites mínimos. Quando se tem um hormônio como alvo, é preciso atingir seu receptor, e não apenas as amplas avenidas da corrente sanguínea que a penicilina percorre. Se o receptor que se pretende atingir está envolvido num processo complexo, como no caso das interleucinas, nenhum alvo será suficientemente preciso, porque a vida ou a morte da célula implica uma perfeita correspondência de cada um dos elementos químicos dela. Por analogia, quando se desafina uma corda de um piano, todo o instrumento ficará desafinado. Uma sonata não soará corretamente se uma nota estiver fora do tom. Não pretendo fazer com que isto pareça uma afirmação sentenciosa. Milhões de pacientes foram bem-sucedidos no tratamento com drogas contra o câncer. A toxicidade da quimioterapia tem sido constantemente reduzida e, em muitos casos, os indesejados efeitos colaterais, que davam tão má reputação ao tratamento, diminuíram muito, em especial se considerarmos o risco de deixar um câncer sem tratamento. E, ainda assim, é verdade que o câncer é incurável se não for percebido no início. Se um paciente com câncer no pulmão vem me procurar, nem a descoberta prematura adianta. Posso submetê-lo à radiação e dar a isso o nome de terapia, mas em 95% dos casos trata-se apenas de um breve alívio. Talvez seja um meio que ele e eu encontramos de afastar o desespero por não existir nenhum tratamento para o caso. Outros tipos comuns de câncer, como os melanomas, pertencem à mesma categoria. Precisamos desesperadamente de uma medicina sem projéteis. Se observarmos as interleucinas sem nos influenciarmos por seu aspecto material, perceberemos que seus maiores atributos são invisíveis. As interleucinas são produzidas pelo DNA das células imunológicas em dosagens, combinações e prazos exatos, fatores mais importantes que a própria molécula. Uma célula branca engolfando um invasor, como um micróbio ou uma célula cancerosa, é de uma simplicidade decepcionante quando visto em microscópio. Parece uma gota de âmbar envolvendo uma mosca. Na realidade, não existe processo mais complicado no corpo humano. Uma interleucina entra no cenário em um ponto bem determinado, numa manobra exata.
Podemos chamar a isso de caça ao câncer, mas grande parte do processo imunológico é altamente abstrata. Ele é quase todo conduzido por troca de informações. Atingir o alvo não é um dos maiores objetivos da campanha. Antes que um macrófago, ou célula imunológica, chegue a segregar qualquer agente anticâncer, o sistema imunológico toma várias outras providências. Primeiro, precisa notar que o problema existe e identificá-lo exatamente. Uma célula cancerosa não é um vírus, e nenhum dos dois é um micróbio. Usando uma classe de mensageiros chamados células T ajudantes, o corpo avisa o resto do sistema imunológico para se ativar e começar a produzir células assassinas naturais. Para se certificar de que as assassinas não vão destruir o alvo errado, o corpo coloca um rótulo químico nos macrófagos com a identidade do inimigo, e eles o mostrarão às outras células que encontrarem. Isto é apenas um simples esboço da sequência inicial de ação do sistema imunológico, que tem muitas ramificações, justaposições e desdobramentos inexplicados. Tendo apenas sondado a grande complexidade do sistema imunológico durante os últimos 5 anos, os pesquisadores gostam de compará-lo ao cérebro, sob tal aspecto. Como o cérebro, esse sistema tem uma capacidade fenomenal de absorver novas informações, percebendo e gravando na memória a identidade de qualquer nova doença no organismo, escolhendo bilhões de partículas de conhecimento. Com a mesma facilidade, poderíamos dizer que o cérebro e o sistema imunológico não são iguais. Eles são o mesmo sistema, porque operam na mesma rede química. A única diferença entre uma célula imunológica e uma cerebral é que o DNA de cada uma preferiu enfatizar alguns e suprimir outros aspectos de seu conhecimento total. A interleucina tem uma estrutura aproximada à de um neuropeptídeo. A literatura de pesquisa a denomina polipeptídeo semelhante ao hormônio. Isso significa que quando nossas emoções se unem a moléculas, como um cavaleiro e sua montaria, elas escolhem montarias quase idênticas à da interleucina. Seria falso chamá-las de mensagens de cura, ou mesmo dividir as células entre as que levam tais mensagens e as receptoras, porque apesar de certas células imunológicas segregarem interleucinas como parte de seu papel específico, qualquer célula do corpo é virtualmente capaz de recebê-las e, portanto, de fabricá-las. Talvez essa capacidade silenciosa seja ativada em recuperações espontâneas. Ou serão os níveis de pensamento que travam uma luta corpo a corpo com os fantasmas da memória, e essas células físicas que vemos não passam de cápsulas das balas detonadas e espalhadas pelo campo de batalha. Para que esta última possibilidade seja verdadeira, a mente precisaria ser diretamente conscientizada de que há a ameaça de uma memória cancerosa. É certo que o viciado e o anoréxico sabem que esse fantasma está ali, e já mencionei certos tumores, como o do pâncreas, que primeiro tornam o paciente instável e deprimido, para só depois de algum tempo o médico descobrir fisicamente o tumor maligno. Esse aviso prévio depende da efetiva presença de uma célula cancerosa. No entanto, isso não exclui um aviso ainda mais prematuro. Para descobrirmos de onde ele pode vir, teremos de nos aprofundar ainda mais na questão da afinidade entre a inteligência e a matéria. Acredito na necessidade imperiosa de que isso seja feito antes que a teoria do projétil mágico entre em colapso. A interleucina não é uma bala, mas uma partícula de vida em movimento com a inteligência do cavaleiro invisível. A própria vida é a inteligência que está em toda a parte, montada em substâncias químicas. Não devemos cometer o engano de pensar que cavaleiro e cavalo são um só. A inteligência é livre para ir aonde desejar,
mesmo até onde as moléculas não conseguem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.